E nós precisamos, aleluia, ter este entendimento nos dias de hoje. Porque muitos e muitos religiosos vivem como se não tivesse pecado. Muitos e muitos religiosos, homens que são separados para Deus, vivem se achando o maioral, se achando o perfeito, vivem se excluindo do meio dos pecadores. Mas Jesus, Ele nos traz, aleluia, o entendimento de que nós devemos acolher os pecadores. Jesus, Ele comia, bebia e andava junto com os publicanos e pecadores. E é justamente por isso que Ele é rejeitado no contexto a qual Ele viveu. E eu e você, nós precisamos ter cuidado para não sermos picados por este vírus de arroto de santidade. Nós precisamos ter esse cuidado de não sermos picados por esse vírus de se acharmos perfeitos, de se acharmos melhor e sair arrotando santidade, desprezando e humilhando os pecadores, julgando os pecadores, porque Jesus, Ele não nos chamou como juízes, mas Ele nos chamou como ministros da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E apesar de nós termos aqui uma classe religiosa, apesar de nós termos aqui uma classe de saqueadores, louvado seja o nome do Senhor, nós temos Jesus trazendo esses dois exemplos acerca do que é a graça, do que é a misericórdia e de como devemos agir para sermos aceitos por Deus. Porque os publicanos muitas e muitas vezes eram até excluídos das sinagogas, não podiam participar das reuniões nas sinagogas, porque eram tidos perante a sociedade como homens indignos. E os fariseus eram homens bem vistos pela sociedade por se tratar de pessoas decentes, por se tratar de pessoas éticas que serviam a Deus e que obedeciam os mandamentos da lei do Senhor, que obedeciam os mandamentos do Antigo Testamento, da Torá. Mas Jesus, Ele não quer de mim e de você a religiosidade. Nós lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a salvação ela é impossível para o homem, mas ela tornou-se possível para Deus, porque não foi nós que se fizemos ovelhas deste pasto, mas Deus, Ele nos fez ovelha do seu pasto. O homem havia se perdido e estava destituído da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos esses dois exemplos acerca do publicano e do fariseu. O que faremos? Louvado seja o nome do Senhor. Se muitas e muitas vezes cumprir as leis não nos dar o direito da salvação, não nos dar o direito da justificação, ou se viver, aleluia, dissolutamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, também nos dá o direito de arrependimento, de conversão e de se voltar para Deus e de sermos salvos diante de Deus. O que faremos diante desses dois contextos dessa parábola? Não cabe a mim ser um fariseu hipócrita, não cabe a você ser um fariseu hipócrita que vive como um sepulcro calhado, que muitas e muitas vezes está bonito por fora, mas está podre por dentro. Quando nós olhamos para um sepulcro bem acabadinho, pintado, às vezes até azulejado, com nome, uma foto, tudo perfeito, bem limpinho, algumas flores ali, parece bonito, mas por dentro há um cadáver. Muitas e muitas vezes se decompondo
ou que até já virou pó. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que somos pecadores. Precisamos, aleluia, entender que a graça e a misericórdia de Deus é o motivo que nos trouxe até aqui. Eu não estou aqui por ser melhor do que você que está deitado numa sarjeta. Eu não estou aqui porque sou melhor do que você que está numa casa de prostituição. Eu não estou aqui porque sou melhor do que você que se encontra em bebedice, glutonaria, em uma vida de perversidade. Mas eu estou aqui por causa da graça, da misericórdia de Deus e por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E todos nós precisamos ter esse entendimento. Não cabe a nós viver dissolutamente, precisamos sim sermos separados, se separar para Deus, viver uma vida de cruz, uma vida de renúncia diante do Senhor. Mas é necessário entender que todos nós somos pecadores e que aquele que comete um pecado, ele é culpado de todos. E que não existe pecado maior ou pecado menor, todo pecado é pecado e a salvação ela é impossível para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se estamos aqui nesta noite, é por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por causa da bondade, da graça e da misericórdia de Deus.